Bom, coloquei essa canção, tenho boas memórias, né, dessa canção, no início da fé, em vários momentos de vigília, né? O pessoal sempre cantava essa música como um lembrete, né, daquilo que nós cremos, né, que Deus nos chamou para dar continuidade a uma história que não começou em nós, né? Então, eu acho que é um dos maiores perigos, né? A gente achar que que a história da igreja começou a partir da igreja que a gente congrega, né? Então é como se de alguma forma a nossa igreja a nossa igreja local fosse o início da fé cristã, né? Como se não existisse absolutamente nada antes da nossa igreja local. Então, é importante a gente ter essa noção de todo, né? Isso faz parte da vida cristã, tá? Conhecer a história da nossa igreja, do nosso povo, nós fazemos parte de uma única família de Deus, né? Deus, ele não tem duas famílias, então, somos um povo só, somos membros do mesmo corpo, e é isso que a gente precisa reforçar nas aulas de História da Igreja, tá bom? Vamos orar, queridos? Vamos orar, prepare seu coração. Eu sei que é desafiador a gente parar 1h30, 2 horas quase, né? Para a gente poder focar aqui na aula. Eu sei que isso é um desafio, mas assim como eu, paro tudo para que eu possa entregar o meu melhor aqui nesse tempo que a gente tem junto. Eu peço que você também tente fazer isso, porque senão o proveito é pouco, né? Se aproveita muito pouco. Então, pare tudo agora, quiete seu coração, pegue seu caderninho, faça suas anotações, para que a gente possa estar aqui 100% com o coração aqui durante a ministração dessa aula, tá? Nós vamos falar também nessa aula sobre avaliação, a gente não falou ainda, tá bom? Então, fique ligado e em algum momento da aula eu vou estar também falando sobre isso, tá certo? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, te louvar, bem dizer ao Senhor, ó Deus, reaviva a tua igreja, reaviva o nosso coração, porque, ó Deus, nós sabemos que os primeiros cristãos, aqueles que seguraram, ó Deus, a corda, a bandeira do Evangelho no início, pagaram com as suas próprias vidas, ó Deus, para que esse Evangelho chegasse até nós. E nós louvamos ao Senhor. Sabemos também que ao longo da história da igreja, muitos homens e mulheres infiltrados no meio do teu povo, trouxeram vários tipos de tristeza, de escândalo, que não trouxeram glória ao Senhor, mas nós queremos ser daqueles que não retrocedem, queremos ser daqueles que não voltam atrás. Então, nos ajude, nos abençoe, é o que eu te peço, já agradecido em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Irmãos, eu vou dar sequência aqui, tá? Aos nossos slides. Eu gosto muito de usar os slides porque eu acredito que é uma maneira também de você poder vendo, lendo, né? E poder interagir também durante a aula, tá certo? Eu vou voltar aqui. Nós falamos na aula do sábado sobre a Reforma Protestante, falei um pouco sobre os principais, né, reformadores, tá? A gente falou basicamente aqui, ó, só retomando rapidinho, né, Martinho Lutero, Zwinglio, Calvino e John Knox, né?
apesar de ter esse K aí, mas a pronúncia é essa mesmo, tá? Esse K, ele é mudo, né? Então, é John Knox, não é John Knox. Normalmente, as pessoas vão pregar, aí quando quer contar algum testemunho, alguma coisa, aí fala Knox, e aí fica assim, fora daquilo que é a pronúncia, né? Então, a gente falou um pouco sobre isso, eu não vou me repetir, porque a aula está gravada, né? Mas a gente falou aí um pouco sobre essa questão. O que acontece? Só temos esses... Eita, não está aparecendo aí para vocês, né? Peraí. Parece que está... Deixa eu tirar aqui a apresentação. Não entendi porque ficou assim. Vou fechar aqui. Ai, meu Deus. Só um minutinho, gente. Bora ver se sai certo agora. Eu estava movimentando aqui, mas ficou congelado, não foi para vocês? Pronto, acho que agora vai dar certo. Então, eu estava falando desse quadro, que foi o quadro que eu usei na última aula, tá? Então, a gente falou um pouco sobre isso, como eu disse, não vou me repetir, porque a aula está gravada, tá? O que acontece? Quando a Igreja Católica ela percebe que ela perdeu terreno de forma muito ampla, não só no âmbito da religião, tá? Porque ela perdeu muitos fiéis nesses países que se consolidam como países protestantes a partir da reforma que cada reformador ali vai encabeçar. Quando a igreja percebe que ela perdeu muitos fiéis nesses países, ela vai lançar uma contraofensiva, tá? Que é chamada de contra-reforma, né? Contra-reforma. Então, a igreja católica, ela produz alguns eventos significativos, e eu não tenho como falar aqui de tudo o que a Contra-Reforma fez, mas eu pretendo aqui falar de maneira bem resumida, tá? De maneira bem resumida. Esse mapa também ele ficou com a resolução bem ruinzinha, né? Oh, Deus, eu não sei o que está acontecendo. Isso está acontecendo com minhas aulas de geografia também. Eu estou perdendo alguns mapas, estou tendo que colocar novos, porque perde a resolução. Eu não sei se é alguma coisa aí que a Microsoft anda fazendo, né? Sei lá. Como eu guardo meus arquivos em nuvem, pode ser que seja isso, né? Mas aqui, essa legenda, pelas cores aqui, quem não estiver conseguindo ler, eu vou tentar aqui, ó, católicos, calvinistas, né, luteranos, anglicanos, muçulmanos, ortodoxos e anabatistas. Cada cor dessa aí representa um grupo que tomou, vamos dizer assim, territorialmente, incorpora-se em cada um desses países aí, que está colorido dessa forma, a, a religião predominante passou a ser essas que estão aí listadas, né? Então, os católicos, que é representado aqui na cor verde, eles ainda eram maioria nesse período da Contra-Reforma, porém, já a gente percebe que a Europa como um todo, ela já não é mais tida como um país católico exclusivamente. Então, eu gosto desse mapa porque a gente consegue ter uma noção do impacto que a reforma protestante trouxe para o continente europeu, né, para a parte mais ocidental, sobretudo, aí, do continente europeu. Então, a Europa, os países europeus que eram, de forma hegemônica, né, países católicos, eles passam, esses países agora estão bem divididos, tá? Eles estão bem divididos. Ok. E é óbvio, gente, que se territorialmente falando, no espaço geográfico, a gente tem agora
ideologias diferentes. Ah, pastor, mas a religião é uma ideologia? Calma lá. A religião, ela faz parte de qualquer conjunto de ideias. O problema é que a gente acha que ideologia é sempre algo negativo, né? Mas a ideologia seria o quê? Faz parte da cosmovisão, como é que um povo pensa e age. Então, é claro, gente, pensa comigo aqui. Se a gente tem aqui na América do Sul, os países de maioria, por exemplo, Brasil de maioria protestante, vamos supor que seja, a Argentina de extrema maioria católica, aí a gente tem Paraguai de extrema maioria muçulmana, e aí vamos pegar os outros países, vamos colocar aí uma salada de fruta aí religiosa. Obviamente que se esses grupos forem radicais, né, se a posição religiosa desses grupos é uma posição radical, automaticamente a gente vai começar a ter o quê na América do Sul? Conflito. Vocês concordam? Vai ter conflito, né? Se por questão política, ideológica, a gente já tem tido alguns conflitos recentes, né? Essa coisa de direita e esquerda, a Argentina agora com um governante, um presidente que é tido como de direita, o Brasil agora recentemente teve um presidente que é tido como de direita, agora Lula voltou ao poder, que é tido como esquerda. Eu sempre digo tido porque, para mim, esse pessoal, eles não são nada, né? Em termos filosóficos, eles nem sabem em que espectro eles estão. A gente que é torcida que fica querendo comprar discurso, né? Desse pessoal. Mas, assim, se a gente já percebe um certo conflito por interesses políticos quando a ideologia não é a mesma, então a gente tem uma noção que a Europa ela foi varrida pela reforma protestante, isso modificou a forma de fazer ciência. Então, os países protestantes, a arte e a ciência não era a mesma com aquele aspecto teológico católico da Idade Média. E isso mudou radicalmente. E é o que vai acontecer aqui, os conflitos, tá? Tem gente que fala, mas a reforma protestante foi sangrenta, né? Gente, se mudou a maneira de pensar e os países perderam, né? A Igreja Católica perdeu terreno no que diz respeito à geografia da Europa, é óbvio que vai ter conflito. Então, a gente tem aqui os principais, né, as guerras religiosas, que são a reforma dos camponeses, a guerra em Capel, na Suíça, né, guerra de Esmalcada, na Alemanha, a revolta holandesa nos Países Baixos, a guerra dos 30 anos. Eu não vou me alongar muito nisso aqui, mas é interessante vocês depois pegar esse quadro aqui e tentar dar uma estudada. Quem quiser caminhar aquela milha a mais, né? Dar uma estudada para entender. Foi assim, a toque de caixa, foi uma mágica que aconteceu, do nada a reforma protestante aconteceu, não. Assim como teve questões anteriores, tem também as questões posteriores, né? Os reformadores, eles enfrentaram hostilidade, eles enfrentaram contra-ataques políticos, né? E aí a gente está vendo que isso acontece até hoje, né? Agora mesmo, o Brasil está tá na crista da onda aí, né? No que diz respeito a esses embargos, é quase um embargo, né? Você colocar uma taxa de 50%. Isso, essa dicotomia, a política traz isso, a religião traz isso, é o fla-flu, né? Virou um fla-flu, né? A gente está torcendo, tem gente que está torcendo para Trump colocar mesmo os 50%, né? Quer dizer, a pessoa não tem nem noção do que está acontecendo e fica essa torcida, né? Não, tem que fazer isso mesmo para ferrar com a economia brasileira, né? E aí, se a gente vê que isso acontece hoje, pelo amor de Deus, imagine isso há 400, 500 anos atrás, era muito, muito pior,
e sem direitos humanos, sem ONU para interferir, para dizer assim, calma lá, gente, vamos pacificar esse negócio, vamos tentar entrar em acordo político. Exatamente, essa coisa aí, essa coisa é muito forte hoje, e é por isso que a gente precisa conhecer a história e saber qual é o papel da igreja nesse cenário, né? Qual é o papel da igreja. Beleza. Aí tem também as questões teológicas, que é importante também. Por exemplo, depois da Reforma Protestante, os protestantes vão levantar a bandeira da suficiência da Escritura, não é isso? A gente vai ter aqui a defesa de que a Bíblia é suficiente. Já a Igreja Católica vai manter a sua posição dizendo que a autoridade da tradição é igual à autoridade das Escrituras. Os apócrifos, os protestantes rejeitam. Lembre-se que eu falei de maneira bem rápida, né, que os livros apócrifos, aqueles que a gente tem na Bíblia, na versão latina, eles foram usados pela igreja muito antes da Reforma Protestante. O que aconteceu é que a Reforma, o primeiro grupo a questionar esses livros e a combatê-los é a Reforma Protestante. E a Igreja Católica vai e reforça que esses livros deveriam continuar na Bíblia, tá? Então, por isso que, a partir da Reforma Protestante, as traduções, elas já não mais contemplam esses livros, já não se tem mais esses livros. A questão do pecado original, da vontade humana, isso daqui também daria uma aula, né? Só uma aula só para tratar dessas questões teológicas. Então, tá aqui, vocês vão receber os slides, tá? Eu peço até aos irmãos que, sempre que tiver necessidade, me lembre, para que eu possa mandar, porque às vezes eu falo, vou mandar os slides. Por exemplo, geografia, eu não lembro se eu mandei, né? Então, assim, sempre que eu deixar de cumprir algum combinado aqui da aula, alguém me lembre, né? Porque às vezes eu esqueço mesmo, tá? Mas aqui você vê, ó, dentro da soteriologia, da antropologia bíblica, das escrituras, da eclesiologia, que é a doutrina da igreja, a escatologia, a gente vê que houve uma disputa de doutrina, de dogmas, tá? Onde a igreja protestante vai se posicionar a favor de algumas doutrinas e a igreja católica contra e vice-versa, tá? Então, essa diferença que existe entre católicos e protestantes, nessas doutrinas aqui, é basicamente as mesmas diferenças até hoje. Aí aqui a gente tem os principais líderes da Contra-Reforma católica, tá? Eu também não vou poder falar aqui, mas eu estou dando material para que vocês possam depois aprofundar, né? Quem gosta mais de história da igreja, quer aprofundar um pouco mais, tá aí as possibilidades. Eu quero só que você tome nota e preste bem atenção nesse nome aqui, Inácio de Loyola, né? Quem é historiador aí, quem gosta de história, sabe que ele tem uma importância muito grande, porque a Companhia de Jesus, que é os jesuítas, né, que chegam ao Brasil a partir de 1500, é justamente a companhia que foi criada por Inácio de Loyola, né? Uma das iniciativas da Contra-Reforma foi conseguir novos territórios, uma vez que perdeu espaço, perdeu terreno na Europa, esses católicos, eles entenderam que eles tinham que sair por outras partes do mundo, num contexto também de grandes navegações, mercantilismo. A gente não tem tempo aqui de olhar essas questões, mas todos nós temos que ter uma noçãozinha, né? Como é que estava o mundo nessa época do século XVI, início do século XVI, a partir de 1501, o mundo está em ebulição, mudanças, né, de todas
mudanças de todas as ordens, de todas as formas, e aí a gente vai ter um fortalecimento da questão do expansionismo europeu, né, onde vai se buscar novos territórios para conquistar, uma vez que a igreja também estava por trás aí dessas questões, tá? É por isso que a opinião da igreja nas grandes navegações, por exemplo, aparece aí nos livros didáticos. Por quê? Porque a igreja tinha muito interesse, né? Só para você ter uma ideia, Portugal e Espanha, que eram vamos dizer assim, os reis das navegações, né? Dominavam as navegações praticamente nesse início aí do século XVI. Você não tinha nenhuma embarcação que saísse como é que chama? Quando o navio sai, né, para uma determinada viagem, esqueci agora o nome, mas assim, não saía nenhuma embarcação sem um ministro religioso, um ministro católico, alguém que estivesse ali. Por quê? Porque essas viagens eram muito longas, demoravam, né, muito tempo, e, consequentemente, tinha muita morte, né? Muita gente morria nessas viagens. Então, era necessário um ministro religioso para oficiar o ato fúnebre, né? Então, por isso que era muito comum a presença de ministros religiosos nessas embarcações, né? A pessoa ficava 3, 4 meses se deslocando no mar e algumas pessoas morriam no meio do caminho, e aí esse ministro religioso ele tinha uma função importante. Então, aqui, gente, o que eu estou fazendo aqui é o seguinte, né? Depois da Reforma Protestante, nós temos a expansão, os calvinistas, luteranos, anglicanos vão tomando conta aí de determinados territórios da Europa. A gente vai ter problema, porque território envolve conflito, envolve jogos de interesse, então a gente vai ter aí guerras, tá? Fez parte do processo. A gente tem os problemas teológicos, são muitos, é interessante todo mundo que prega, todo mundo que ensina ter essa noção, tá? Dessas doutrinas principais aí, e os líderes, né? Os líderes da Contra-Reforma, com um olhar atento aí para Inácio de Loyola, que é o fundador, né, da Companhia de Jesus, que vai chegar aqui na América do Sul e vai trazer aí a catequização, né? A catequização. Um outro aspecto importante é a questão do Concílio de Trento, tá? Então, nesse meio tempo, é necessário que a igreja se reconfigure teologicamente, tá? Ela precisa se reconfigurar. Então, a igreja ela faz a meia-culpa de algumas coisas, de algumas práticas, sim, ela faz. Tem muita gente que acha que a igreja católica não fez absolutamente nada, né, depois da Reforma Protestante e tal, mas não é verdade isso. A igreja, ela tentou se reconfigurar, mas naquelas questões centrais, ela não abriu mão, tá? Mas algumas coisas ela abriu mão e abandonou algumas práticas, né? Então, o que seria o Concílio de Trento? É outra coisa que a gente tem que ter cuidado. Normalmente, quando se fala de concílio, a gente pensa que o concílio foi assim, ó, juntou 2 horinhas lá, 4 cabeças iluminadas, bateu um papo e mudou as coisas. E não é bem assim. Você está vendo aí que durou quase 20 anos, não é isso? São 18 anos. O Concílio de Trento é o quê? O concílio ele tinha reuniões sistemáticas, né? Onde o clero, que é a cúpula, né? Aqueles que são os principais líderes da Igreja Católica, se reuniam para discutir. E na medida que se discutia, até hoje acontece isso, né? Você fica ali com pessoas assumem responsabilidades, comissões assumem responsabilidades para estudar determinados temas, aí traz daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, traz um parecer,
aí aquilo é estudado pelas pessoas que estão presentes, e aí decide ou não. É assim que os concílios, que é quando a gente fala de concílio, é assim que acontecia, tá? Então, a reforma protestante havia causado grande perda de fiéis, eu já falei isso. O Papa Paulo III, né, convocou uma assembleia com líderes do alto clero, basicamente o que eu já disse. O objetivo era corrigir erros internos e combater as doutrinas protestantes. Então, o Concílio de Trento, se você não conhece nenhum concílio católico, a minha recomendação é que, pelo menos esse, você saiba o que é que aconteceu. Porque boa parte das coisas que a gente combate hoje, quando a gente é mais apologético, né? Quando a gente faz uma apologética, apologética é o quê? Defesa da fé. Quando a gente faz uma defesa da fé diante de pessoas católicas, uma das coisas que a gente precisa saber é o que esse concílio reafirmou. Porque até hoje, boa parte do que foi reafirmado, confirmado no Concílio de Trento, que é católico, até hoje é a fé da maioria dos católicos do mundo, tá? Então, ele durou de 45 a 63, foi interrompido várias vezes por motivo político, interesses papais e por aí vai. Os principais objetivos eram o quê? Reformar a vida eclesiástica e moral da Igreja Católica. Então, o Papa e o alto clero entendeu que boa parte das críticas que havia do povo e dos reformadores fazia sentido, tá? Então, houve um reconhecimento de que o padrão moral dos bispos, dos padres, era muito baixo, né? Muito baixo. Reafirmar doutrinas tradicionais frente às críticas protestantes, eles fizeram isso, a gente vai falar sobre isso. Reunificar os cristãos, o que não aconteceu. Então, a ideia do Concílio de Trento era reunificar a cristandade no mundo, e isso não aconteceu. Por quê? Porque algumas práticas e convicções doutrinárias não mudaram, e a gente não tem como negociar o que a Bíblia diz, né? Medidas de reforma interna. Então, o que foi que a igreja fez internamente? Primeiro, parou de cobrar as indulgências, tá? Então, a venda de indulgências foi proibida a partir do Concílio de Trento. A criação de seminários obrigatórios para a formação de padres. Eu não sei se vocês lembram que eu falei que muitos padres e bispos se tornavam padres e bispos a partir de acordos com chavos políticos, né? Então, a igreja ela passou a exigir que os padres, aqueles que se sentiam vocacionados, né, para ser padre, que tivessem uma formação teológica, que é muito mais filosófica do que teológica. A proibição da compra e venda de cargos eclesiásticos, que é o que eu acabei de dizer, que é chamado de simonia, e isso trouxe muitos problemas, né, dentro da igreja, e a partir do Concílio de Trento isso foi proibido. Ah, pastor, e será que não acontecia, né, em determinados lugares? Obviamente, se vacilar, acontece até hoje, né? Acontece até hoje. Indulgência hoje, infelizmente, não é uma prática só de matriz católica, né? Infelizmente, hoje, até tem protestante hoje aí que não seria a mesma coisa, mas a prática é muito semelhante, né? Quando você atribui, por exemplo, bênçãos espirituais à oferta financeira, né? Oferta financeira. Então, uma oferta financeira que vai trazer uma bênção espiritual sobre a sua vida. Isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. Por quê? Porque uma coisa é você estimular, incentivar que as pessoas contribuam, né, para a obra de Deus, para o reino de Deus. Isso tem um valor espiritual, sim, mas não no sentido de que a pessoa só receberá algum benefício da parte de Deus se ela fizer sacrifícios, né, financeiros ou coisa do tipo, tá? Então, a gente tem que ter, assim, muito cuidado com essas questões. As doutrinas reafirmadas pela Igreja Católica foi o quê? A salvação é pela fé e pelas obras,
isso foi reafirmado, e até hoje é. Nós, protestantes evangélicos, nós cremos que a salvação é pela fé somente, e as obras não são importantes para a gente? Claro que são, mas as obras, elas dão testemunho da fé, tá? Elas dão testemunho. As obras, elas são consequência da fé que temos. Ou seja, fazemos o que fazemos porque cremos no que cremos. Não é uma coisa que eu vou fazer porque eu vou obter a partir disso algum benefício espiritual. Outra doutrina reafirmada pela Igreja Católica no Concílio de Trento foi a manutenção do celibato clerical. Então, clerical tem a ver com clérigos, né? Clero, aqueles que estão no clero são o quê? Os padres, os bispos, os arcebispos, todos aqueles que fazem parte do clero. Manter o celibato foi uma decisão reafirmada, não é que foi criada no Concílio de Trento. A infalibilidade papal, mesmo que o dogma formal só tenha sido declarado em 1870. O que seria isso? O Papa, ele é infalível para a Igreja Católica em que sentido? Ele tem infalibilidade de cátedra. Ou seja, quando ele senta na cadeira de Pedro para escrever algo sobre a igreja, sobre a fé, ele é infalível, tá? Tem muita gente que acha que a Igreja Católica acredita que o Papa é infalível moralmente, infalível no que diz respeito a nunca falhar, tá? E isso não é uma crença, não é uma crença católica, tá? A infalibilidade papal, ela é nesse campo. Eles acreditam que o Papa de cátedra, né? Ou seja, cátedra tem a ver com cadeira, né? Com ocupar um posto. Então, de cátedra, quando ele fala para a igreja, questões de fé, quando ele fala para a igreja, ele está ali sendo a voz de Deus. Essa é a crença que é chamada de infalibilidade papal, né? A validade dos 7 sacramentos, tá? Então, os sacramentos católicos foram reafirmados no Concílio de Trento. A continuidade do culto à Virgem Maria, né? É assim que eles acreditam, e aos santos, isso também foi reafirmado. A preservação da hierarquia eclesiástica, então, foi preservado, tá? Ninguém nega que exista uma multiplicidade de dons e cargos e funções na igreja, tá? Ninguém nega isso. A grande questão é que essa hierarquia rígida em que homens se sobrepõem a outros não é bíblico, né? Não é bíblico. Então, os reformadores, eles combateram muito isso, e, infelizmente, hoje isso também virou uma bagunça aí no meio evangélico também, né? Então, a gente entende que há funções específicas, né, no corpo de Cristo, mas não no sentido de uma hierarquia rígida, em que alguém está acima, né, se sobrepõe a um outro. Por quê? Porque esse nunca foi o propósito de Jesus, né? Nunca foi. Os resultados disso é o quê? Marcaram o início da Igreja Católica moderna, representaram uma reforma conservadora, mudanças morais e disciplinares. Então, teve mudança. Questão moral, questão disciplinar, houve mudança, tá? Mas a questão doutrinária permaneceu muito parecida com tudo aquilo que existia. Consolidação a divisão entre católicos e protestantes. Então, se você não quer mudar aquilo que a gente crê que precisa ser mudado, então a divisão ficou mais ainda estabelecida, ok? Mais estabelecida. Fortalecer o papado e a estrutura interna da igreja. Então, essa reforma do Concílio de Trento, lembre que eu estou falando do Concílio de Trento, tá, gente? Aqui eu não estou defendendo essas ideias, não, viu? Para vocês não pegarem a aula assim
pelo meio caminho, fala, e o pastor está defendendo tudo que a Igreja Católica ensina. Eu estou dizendo a vocês o que o concílio trouxe, tá? E a gente precisa saber, porque até na hora de criticar alguma coisa, de combater alguma coisa, a gente precisa saber falar com, com propriedade, né? Para não ficar brigando por coisa que a pessoa nem crê, né? Nem acredita, tá? Beleza. Então é isso. Sobre reforma protestante, o básico do básico, eu acredito que a gente já viu, né? E é o que eu considero, sinceramente, que é o que todo líder precisa saber, certo? Então, todos nós aqui somos líderes, somos pregadores, somos professores, estamos envolvidos com a obra de Deus, então a gente precisa saber. Isso aqui é o básico que eu considero. Ó, todo mundo que prega no Brasil tem que ter uma noção sobre a história da igreja, e essa é a noção aqui que eu estou trabalhando com vocês, aquilo que eu acredito que é o básico. E quem quiser caminhar uma milha a mais, está aí as possibilidades, né? Ah, o pastor me deu os caminhos, aí agora eu vou buscar livros, vou procurar estudar um pouco mais sobre esses assuntos aqui, tá certo? Eu acho que é bom, para quem gosta de história mesmo, é muito interessante. A gente não falou quase nada, por exemplo, de cruzadas, é uma coisa que eu gostaria de falar. As cruzadas têm um papel muito importante na Idade Média, né? Muito problema que aconteceu ali, naquele contexto da ocupação de Jerusalém, da retomada, né? Perdia o território, ganhava de volta, muita coisa foi feita em nome de Deus, e Deus não estava no meio disso, né? A gente sabe disso, mas como eu disse, né? Um panorama, a gente tem que acabar aqui selecionando os assuntos. Mas, para quem quer caminhar uma milha a mais, eu já coloquei lá no grupo, por exemplo, uma playlist, né? Tem uma playlist muito mais completa do que aquela que eu coloquei, só que toda vez que eu lembro, eu estou em aula aqui, e depois eu acabo esquecendo, tá? Mas eu também eu não lembro se eu coloquei logo no início, eu acho que não. Eu acho que eu não coloquei. Mas depois eu vou procurar, vou mandar para vocês. Tem uma playlist de um professor, historiador, que é muito boa, ele é muito crente, assim, uma pessoa muito comprometida, né, com a Bíblia, e que ele faz um panorama, ele tem, se eu não me engano, são mais de 60 vídeos da história da igreja. E aí ele vai esmiuçando, né? Então, quem quiser, depois, eu posso colocar, tem bons livros, né? O Cristianismo através dos séculos é fundamental. Lá na apostila, eu indico, inclusive, né, alguns livros. E é isso, gente, tem que ler, estudar, meditar, porque, porque a gente não sabe tudo, ninguém sabe tudo, e, e é importante saber muita coisa que aconteceu. Por quê? A gente vai errar menos, né? A gente vai errar menos. Eu costumo usar essa expressão. Deixar de errar, a gente não vai, só quando chegar no céu, tá? Mas, enquanto aqui estivermos, a gente tem que combater os nossos erros, nossos próprios erros, né? Porque a gente quer agradar a Deus, e para agradar a Deus, a gente tem que obedecer à sua vontade. Edmundo, meu querido, aí a gente vai para a transição aqui, fala aí. Olá, pastor, boa noite. Vocês Boa estão me noite, ouvindo estou te bem aí, ouvindo pastor? bem. Tá ótimo. Boa noite a todos também. Aproveitando, né, essa ideia das reformas, né, que o senhor está falando a respeito disso, me diz aí, pastor, o senhor entende que a gente precisa de uma reforma hoje? Será que a igreja, né, ela precisa de passar por uma reforma hoje, nos dias atuais? Então, essa pergunta, ela é quase que obrigatória, né? Eu não lembro uma vez sequer que eu tenha falado sobre reforma protestante,
que essa pergunta não apareça, né? Porque faz todo sentido, né? O que você tá colocando faz todo sentido. E eu respondo normalmente da mesma forma, com uma outra expressão nova, né? Mas, assim, na mesma envergadura e com a mesma proporção que aconteceu no século XVI, é quase impossível, né? Porque no século XVI, a gente tem a Igreja Católica Romana, a gente tem a Igreja Ortodoxa, e a gente tem pequenos movimentos, inclusive o monasticismo, né, que os monges, os mosteiros, eram quase que mini territórios dentro dessa lógica católica, tá? Mas que não se submetiam totalmente. Tanto que essas ordens monásticas, até hoje, elas não são completamente subordinadas, submissas, né, ao Vaticano. Tá? Eles obedecem, eles seguem, mas eles têm ritos próprios, eles têm práticas como é que se diz? As normas, porque eles falam muito disso, né? As normas dos mosteiros, dos conventos, acabam ficando mais restritas àquele âmbito ali. Então, Edmundo, é difícil acontecer uma reforma nessa mesma envergadura. O que eu acredito, e aí, como brasileiro, eu acho que a gente precisa urgentemente moralizar a igreja. A igreja evangélica brasileira, de modo geral, tá, gente? Eu estou sendo aqui generalista, né? A igreja brasileira, a igreja evangélica brasileira, ela se perdeu muito nos últimos anos, sobretudo na sua missão, naquilo que é o foco da igreja. A igreja, ela aderiu a movimentos políticos, e eu acho que isso foi muito mais maléfico do que benéfico. A gente não colheu nada de bom dessa promiscuidade, né, que existiu aí nos últimos anos. Claro que eu estou sendo generalista, porque, infelizmente, são os expoentes, né, são aqueles grandes líderes que têm mídia, eles é que aparecem muito mais, e a gente sabe que isso fica uma pecha, né? A gente ficou com a marca, os evangélicos estão marcados no Brasil como aqueles que apoiaram um monte de coisa que a gente nunca apoiou. Mas, por fazer parte do mesmo grupo que esses expoentes, esses líderes fazem, a mancha ficou para todo mundo, né? Então, eu acredito, sim, que a igreja precisa dessa reforma. A gente precisa voltar para as escrituras. Hoje, eu tenho visto muitas igrejas abandonando escola dominical, né? Escola dominical, discipulado, sabe? Essa coisa a célula, o culto nos lares, nas casas, é importante, mas isso não pode virar um oba-oba, não pode. Tem que ser um lugar realmente de crescimento espiritual, de troca de conhecimento da palavra, para fortalecer uns aos outros nas escrituras, né? E não virar competição, porque tem lugar aí que, infelizmente, tem virado uma competição interna, né? Você quase que virou uma gincana, quem é que traz mais pessoas, quem é que traz mais o fruto fiel, quem é que batiza mais, qual foi a célula que batizou mais. Então, a gente tem uma série de comportamentos que são danosos, né? A gente tem, no Brasil, de um modo geral, práticas esotéricas no meio dos cultos, a gente tem o retorno aí de uma série de elementos fazendo parte do ritual, e isso é perigoso, gente. Uma coisa é eu ter a bandeira de Israel lá no meu culto, e a bandeira está lá quietinha, como a do Brasil, como a da Bahia, como a de qualquer cidade. Uma coisa é a bandeira estar lá quietinha. Outra coisa é aquilo se tornar elemento do culto. Aí já muda. Vocês estão entendendo? Já muda. Sabe? Então, a gente tem uma série de coisas que eu considero que a gente precisa reformar isso. A gente precisa voltar para a Escritura, entender que a Bíblia é suficiente. A Bíblia é suficiente. Para pregação, a Bíblia é suficiente. Você pode ser né,
Você pode ser um Zé Ninguém, como o povo fala aí, em termos de títulos, em termos de escolaridade, seja lá o que for. Né? Assim que as pessoas consideram quem não tem muita instrução, quem não é PhD de coisa alguma, sabe? Você pode não ter nada disso, mas se você é bom de Bíblia, se você ama o Senhor e respeita as Escrituras e prega ela com fidelidade, Deus abençoa. Mas a gente vê hoje muitos pregadores desistindo da Bíblia, porque é um desrespeito. Eu me sinto desrespeitado. Se eu chegar num culto e o pregador disser assim, abra a sua Bíblia, depois ele faz assim, fecha a sua Bíblia, eu já não fecho. Se ele mandar eu fechar a Bíblia, eu não fecho. Eu já fico com minha Bíblia aberta e eu quero saber, eu quero checar nas Escrituras, eu quero entender se ele está pregando o texto com fidelidade, eu quero ser alimentado pela palavra. Então, assim, há uma série de questões que são semelhantes, tá? São semelhantes. Então, quando você fala para a pessoa, traga a roupa do seu esposo, a roupa do seu filho, traga não sei o quê, são comportamentos muito semelhantes com aquilo que era feito pela Igreja Católica, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado. E, nesse sentido, eu concordo que a gente precisa, sim, a gente precisa de uma reforma, só que essa reforma, ela vai ser muito mais intramuros, né? Ela vai ser muito mais a partir de cada igreja local, abandonando determinadas práticas. Ó, isso aqui, gente, peraí, isso aqui não é legal, isso aqui não é bom, isso aqui não é bíblico, vamos abandonar. Ah, mas a gente sempre fez. Mas está errado. A gente olha para a Bíblia e a gente vê que não é isso, não é dessa maneira, entendeu? Então, aí a gente vai moralizando, né? A gente vai moralizando o cristianismo, né? De um modo geral, porque, em termos morais, a Igreja Evangélica Brasileira está em baixa, tá? E isso aqui não é uma crítica para a gente ficar crítico, sabe, aquele criticismo doentio. Não, eu sou alguém que creio na Bíblia, creio no poder de Deus, e eu vou lutar pela igreja. Tá? O que a gente tem visto é que quando se pensa em uma reforma, e aí é que está o perigo, sempre se pensa em criar movimentos novos. Né? Vamos criar um movimento novo. Aí a gente tem os para-eclesiásticos, que não deu certo, agora a gente tem os desigrejados, que também não está dando certo. Então, minha preocupação é que toda vez que se pensa em uma reforma, se pensa também fora da Bíblia. Né? Fora da Bíblia. Então, por exemplo, os reformadores, eles não queriam criar uma igreja nova. Eles não queriam. Infelizmente, isso aconteceu por quê? Porque houve guerra, houve confusão, houve falta de aceitação, e aí, como você tem dois lados que não quer se dobrar e se render, então acabou que a gente tem aí, hoje, uma pluralidade. A gente vai falar sobre isso aqui agora, né? Mas é isso. E isso aqui é o que eu penso a partir da pergunta que foi feita aqui pelo Edmundo. Fala, João. Se Edmundo quiser depois completar alguma coisa aí, fica à vontade. João. Pastor, pegando a ideia da Contra-Reforma, um dos itens da Contra-Reforma foi o Index Librorum Prohibitorum, né? Que é a proibição de certos livros, né, que a igreja considerava livros que não estavam de acordo, né, com o entendimento católico. E nessa mesma ideia, ele faz o trabalho do Inácio de Loyola, que é pregando, para poder ter mais adeptos, mais pessoas convertidas. Então, ele se preocupa com angariar ou catequizar ou desenvolver para quantidade, né? Mas também ele entra no campo das ideias. Porque se a gente for pegar a base do Martim Lutero, por ele estudar intensamente, por ele se aprofundar na palavra, buscar os originais e trabalhar, a mente dele foi mudada, né? Teve a maiêutica, o parto das ideias, ou a metanoia, né? A mudança de ideia através das ideias. E o campo está muito na questão das ideias, né? Do pensamento. Quanto mais eu consigo
dominar ou controlar, ou quanto menos as pessoas tiverem acesso às leituras, estudando mais, menos esclarecimento eles vão ter e mais na escuridão eles vão continuar. E assim eu vou conseguir dominá-los. Tem um filme muito bom, que é Em Nome da Rosa, um filme muito bom, que fala dessa questão, né, dos livros proibidos, onde aqueles que estavam lá, os principais personagens, eles vão lá e buscam por que aqueles livros eram proibidos, porque aí viam as pessoas morrendo e tudo mais, mas tudo se desenrola no campo das ideias. Aquele que domina maiores pessoas e controla o que eles estão lendo, vai conseguir controlar a mente das pessoas e, com isso, ter mais adeptos ou aqueles que vão ser mais facilmente controlados ou dominados por esse controle, né? Se eu controlo o que você lê, eu vou controlar o que você pensa. Se eu controlo o que você pensa, eu vou controlar suas atitudes e vai ser um povo mais dominado, mais controlado, né? Não, é excelente a sua abordagem, né, João? Porque, assim, eu sempre digo isso para as pessoas. Gente, quando eu assumi a igreja, por exemplo, a Igreja Congregacional de Vitória da Conquista, em 2011, aí em 2012 eu já formei a primeira turma, como está sendo essa daqui, turma de curso básico, né? Aí depois, 2013, a segunda turma, eu acho que 2015, por ali, 2015, 2016, eu acho, eu formei a terceira turma. Então, eu deixei ali uma liderança com essa formação básica que vocês estão tendo aqui, eu deixei ali. E eu sempre dizia para os irmãos, queridos, quanto mais pessoas esclarecidas, quanto mais pessoas com conhecimento, isso não é ruim para o pastor. Isso não é ruim, tá? A não ser que esse conhecimento envaideça as pessoas e comece a gerar pequenas guerrinhas. Esses inferninhos que às vezes se cria dentro da igreja é por causa de gente que não é convertida. Agora, se é todo mundo de Deus, todo mundo tem o Espírito Santo, quanto mais conhecimento se tiver das Escrituras, melhor. Toda a igreja controladora, ela vai dizer o que você pode e o que você não pode ler, o que você pode e não pode ouvir, e aí isso é perigoso. Aqui eu não estou dizendo do cuidado pastoral, a gente tem cuidado pastoral com as nossas ovelhas, sobretudo aquelas que são novas na fé. A gente vai dizer, ó, cuidado com o que você ouve, cuidado com o que você lê, não no sentido de controlar, mas no sentido da pessoa, ela lê primeiro a Bíblia, porque só tem uma maneira de você identificar o erro, a mentira, o engano, é conhecendo a verdade. Hoje as pessoas querem identificar o erro conhecendo o erro. Ah, não, eu vou ler tudo sobre espiritismo, porque aí eu vou identificar. Não, primeiro você tem que ler a Bíblia, saber o que é que a Bíblia fala sobre a imortalidade da alma. Se você ler tudo que a Bíblia fala sobre a imortalidade da alma e entender o que a Bíblia fala, quando você ouvir qualquer pessoa sugerindo que existe reencarnação, você vai parar e vai dizer assim, poxa, mas não faz sentido. Então, conhecer a verdade nos protege. Todo pastor que tem uma liderança bem preparada, ele deve levantar a mão para os céus e agradecer, porque a igreja está em boas mãos. Se ele morrer, eu sempre dizia isso para os irmãos, eu tenho que ser o mais desnecessário possível para a igreja. Se eu morrer hoje, eu sei que a igreja continua em boas mãos. Tanto que eu deixei o pastorado, já tem quase 2 anos, a igreja ainda está sem pastor efetivo, né? Mas a igreja está caminhando lá. A igreja está vivendo, está caminhando. Os presbíteros, né, os diáconos, as pessoas estão cuidando da igreja. Por quê? Porque você tem pessoas preparadas. Então, é o que João está falando, meus irmãos, e é o que a gente está fazendo aqui. É o que a gente está fazendo aqui. Os pastores de vocês, cada um de vocês está ciente que vocês estão fazendo um curso, né, está tendo uma formação, e isso ganha o corpo de Cristo. Ganha o corpo de Cristo. Eu sempre dizia isso, eu sempre digo isso, ó, irmão, se tem pessoas preparadas aqui, se vier um herege pregar, sei lá, do nada o cara soltou uma bomba no meio da igreja, uma heresia sem tamanho. Tá todo mundo ligado. Na hora o pessoal fala assim, pastor, isso aí não é... Isso aí a gente precisa viver não, né? Não precisa. Entendeu?
Porque, irmãos, a gente, pela boa amizade, pelo... Eu estava tentando lembrar aqui um episódio, rapaz, né? Como a aula fica gravada, a gente tem que ter até cuidado, né? Mas, assim, teve um episódio que foi muito engraçado, que o camarada, ele foi convidado para pregar, e eu não sabia que aquele aspecto lá, ele acreditava daquela maneira, né? Eu acho que foi sobre o batismo com o Espírito Santo. Se eu não me engano, foi batismo com o Espírito Santo. Aí ele chamou na frente quem queria ser batizado com o Espírito Santo. E só foi um irmão bem idoso, porque depois eu perguntei para ele, ele falou assim, não, pastor, eu não ouvi direito o que ele falou, não, eu achei que era só para ir na frente. Ninguém foi. Por quê? Porque as pessoas pararam de dizer assim, pastor, eu já sou batizado com o Espírito Santo. Desde que eu nasci de novo. Eu sou batizado com o Espírito Santo, eu nasci de novo. Só tem como nascer de Deus se ele fez algo, mudou o meu interior, transformou a minha vida. Eu nasci de Deus, e como é que eu nasci de Deus e eu não tenho o Espírito Santo? Então, aí, os próprios irmãos falaram, não, eu não fui, porque, né, não fazia sentido. Então, a igreja fica protegida, quanto mais você conhece, né? Outra coisa que eu fiz, que eu gosto sempre de relatar isso, porque pode ser que ajude, estimule, né? A liderança, além desse preparo, depois a gente fez uma bibliotecazinha com livros, e a gente trocava livros. Como a gente tinha reunião pelo menos uma vez no mês, então cada líder levava o livro lido no mês para trocar, aí fazer aquela rotação ali de leitura, né? Então, durante um ano, a gente tinha aí pelo menos 7, 8, 10 livros lidos durante o ano, entendeu? Então, a gente tem que estimular o nosso povo, a liderança da igreja, a ter esse zelo, né, pela escritura. Agora, sim, se a pessoa não é convertida, gente, cá para nós, ela vai criar confusão, ela vai se envaidecer, ela vai pegar, vai começar a criar encrenca com o pastor, é uma confusão. Agora, se você é convertido, o pastor pregou uma coisa, mas, poxa, pelo que eu estou estudando, isso aí não é muito legal, não. Aí você vai lá, conversa com a pessoa, conversa com o pastor, aí o pastor para assim, meu irmão, você sabe que eu não tinha parado para pensar nisso? Aí você cria uma amizade ali, daqui a pouco você está fazendo trocas, porque ninguém sabe tudo. Agora, o pastor também tem que ser convertido também, né? Tem que ser humilde, entendeu? Para chegar e reconhecer, meu irmão, eu não ensinei uma coisa legal para a igreja, né? Isso aí foi uma coisa... Agora, se for um vaidoso, ou se for alguém que realmente está no púlpito para trazer problema, né, para o reino, aí também, infelizmente, não tem muito o que fazer, né? É orar e pedir a Deus que tenha misericórdia, tá? Mas o conhecimento adquirido não pode nos envaidecer, não pode. A pior derrota de um líder é ele ficar vaidoso a ponto de não querer ouvir mais ninguém, porque ele já acha que já sabe tudo. Para que eu vou ouvir? Eu já sei tudo, né? Ficar arrogante com as pessoas, você vai pregar e você fica desfazendo da inteligência das pessoas. Então, é a pior derrota, né, para qualquer líder, sobretudo um líder cristão, tá bom? Mas é excelente aí as ponderações. Não sei se alguém comentou alguma coisa aqui. Fala, Edmundo, pode... Opa. Só para concluir, né, o raciocínio que a gente tinha feito antes. Está me ouvindo bem? Só para concluir o raciocínio, né, eu concordo plenamente com o senhor, né, no que o senhor falou a respeito de que há uma necessidade, sim, eu penso, de uma reforma na igreja, principalmente, né, no que diz respeito nessa questão do campo político, que invadiu muito as igrejas evangélicas, né? E não só isso, mas essas outras aberrações que o senhor também acabou citando aí. Então, diante disso, eu penso que a gente precisa realmente voltar às escrituras. Hoje eu estava até vendo Augusto Nicodemos, e eu esqueci o nome do outro, pastor também, que ele é da presbiteriana, muito conhecido, e eles falando a respeito, Hernandes,
Hernandes Dias Lopes, né? Então, eles dois falando a respeito dessa questão, né, de haver essa reforma. Não como alguns estão querendo fazer, uma reforma da Bíblia, não é isso, mas é uma reforma para a igreja voltar à centralidade da palavra, né? Ou seja, Cristo voltar a estar no centro, né? E aí a gente viver realmente o que a palavra ela nos ensina. Então, diante disso, por isso que eu fiz essa pergunta ao Senhor, só para saber realmente, né, qual o posicionamento, como o Senhor tem visto, né, o cenário que nós estamos vivendo atualmente. Perfeito, perfeito. Eu estava pesquisando aqui enquanto você estava falando, porque assim, a gente precisa, primeiro, irmãos, primeiro, estudar muito, sobretudo a Bíblia, tá? Antes de partir para ficar lendo um monte de livro, um monte de livro, um monte de livro, você precisa conhecer bem a Bíblia. Esse é o primeiro fato, porque não existe reforma fora das Escrituras. A reforma não é criar algo novo. A reforma é voltar para o mais antigo e o mais fiel, né? Então, esse é o primeiro passo. Esse é o primeiro passo, né? E se ouvir coisa boa, você falou aí do Nicodemos, do Hernando Dias Lopes, claro que essa galera presbiteriana, eles estão ganhando uma mídia boa também, né? Mas não tem só eles, tem vários outros nomes, tem um que eu tenho ouvido assim bastante, eu sempre me atrapalho com o sobrenome dele, que é o Emílio Garófalo. Emílio Garófalo. Eu acho assim, a abordagem dele é perfeita. Eu nem sei qual é a denominação dele, mas ele tem assim umas sacadas assim pastorais muito boas. Então assim, ouvir coisa boa, ouvir louvores assim bíblicos, né? Isso vai te dando uma substância bíblica, tá? Não entra nessas modinhas de briga, porque eu sou calvinista, eu sou arminiano. Esquece isso, esquece isso. Nós somos do reino, tá? Claro que você pode ter convicções pessoais. Sim, isso é bom você ter, mas criar encrenca, confusão por causa disso, isso vira uma vaidade fora do normal. Isso não traz paz para ninguém. Os descrentes que estão ao redor ficam confusos, porque fica vendo a gente brigando e eles ficam dizendo, rapaz, nem eles estão se entendendo, sabe? Então, assim, não leva a nada, não leva a nada. Até a nossa apologética, ela tem que ser moderada e evangélica, né? Evangélica no sentido do termo mesmo, que é o evangelho. Evangelho. O que é que a gente está defendendo? É o evangelho, não é a filosofia ministerial que eu faço parte. Eu respeito, me submeto à filosofia ministerial, à liderança, né? Agora mesmo estou vivendo um momento assim bem interessante, né? Eu estou eu estou submisso a um pastor, estou ali ouvindo, faço o que ele pede para eu fazer. Isso para mim tem sido assim muito bom em termos de experiência, né? Para eu entender que eu estou ali como um servo da igreja e estou em obediência ao pastor da igreja. Isso é bom, a gente precisa disso, né? E saber que o que a gente sabe, o que a gente conhece, é para abençoar a igreja. Deus deu para a gente. Deus deu para a gente conhecimento, ferramentas. Ele foi me afiando ao longo do tempo. E eu continuo sendo afiado. Cada encontro com vocês aqui, eu ouço, eu já ouvi irmãos falando isso. Rapaz, é tão bom quando o pessoal se pede, levanta a mão, né, na aula, e eu aprendo tanto quando os irmãos falam. É uma pena que vocês estão ficando tímidos, né? Nas últimas aulas eu tenho percebido isso. Eu não sei se é cansaço, não sei se é desinteresse, eu acho que não, né? Desinteresse, eu acho que não é, não. Alguns estão falando que é porque o conteúdo é bom mesmo e prefere ficar ouvindo, mas é isso, a gente tem que ter essa sobriedade. Gente, se tem uma coisa que a liderança evangélica precisa hoje, nós precisamos ser sóbrios. Sóbrios. Sóbrio é o quê? É aquela pessoa que não está embriagada com nada. A gente não pode estar embriagado com política. A gente tem que ter posições, sim, tem a sua posição política. Eu quero usar meu Instagram para falar o que eu penso. Ok. Agora, na hora do púlpito, pregue a palavra.
desiste dessa confusão, dessa contenda, prega a palavra, anuncia Cristo e este crucificado. Essa é a mensagem, né? Essa é a mensagem. Qual foi o último concílio? E eu lembro aqui agora, o último concílio em termos católicos, né? Porque evangélico, se for fazer concílio, acho que vai virar uma confusão, né? Mas em termos católicos, é o Vaticano, né? Eu acho que é o Vaticano. É o Concílio Vaticano, que ele focou muito mais nas questões do cristianismo, da cristandade na América Latina, se eu não me engano, né? Eu não lembro, mas aí, gente, aqui, o que me veio aqui agora de lembrança... O último concílio foi o Concílio Vaticano mesmo. Foi o Vaticano, né? Isso. Os protestantes, Simone, o que é que acontece? É bom que você está perguntando isso, porque entra um pouco no que eu vou começar a falar agora. Depois da reforma, a gente vai ter a formação dos blocos denominacionais. E aí os concílios, hoje, entre protestantes, não existe um concílio universal que reúna toda a cristandade protestante e decida sobre determinados temas. Não existe, tá? O que existe é a união, que é uma fraternidade evangélica internacional, mas essa fraternidade, ela não tem poder normativo. Ela é uma fraternidade que reúne os principais líderes evangélicos do mundo, e eles, de vez em quando, fazem congresso, acho que é a cada 2 anos, se eu não me engano, só que não é considerado um concílio nesses termos, entendeu? Então, o que é que acontece? Quais são os concílios hoje? São as assembleias gerais que as denominações fazem, tá? Então, por exemplo, eu sou pastor congregacional. Então, a igreja congregacional ela se reúne a cada 3 anos, ela faz uma assembleia. A cada 6 anos pode rever alguma questão de doutrina, de legislação denominacional, entendeu? Os luteranos têm isso, os presbiterianos têm isso, os batistas, os metodistas. Então, acaba que esses concílios, hoje, para protestantes, eles são muito mais focados naquela denominação específica, tá? Não existe uma... Aí o pessoal fala assim, tinha que ter um papa evangélico. Eu acho que isso ia ser terrível, né? Eu acho que seria terrível. Mas o que existe por exemplo, existem confissões de fé que são bem abrangentes, tá? Por exemplo, tem algumas denominações que abraçam determinadas confissões de fé específicas. Essas confissões de fé, elas foram decididas em concílios. Né? Tem uma mesmo que é a dos 38 artigos de fé, ou é 39, eu sempre confundo. Parece que os metodistas seguem essa. Eu posso depois mandar para vocês, que eu não estou lembrando aqui agora, eu posso mandar um quadrozinho. Eu tenho isso aqui no meu computador em algum lugar. É um quadro onde mostra os blocos denominacionais, as confissões de fé que foram abraçadas, né? Por exemplo, os presbiterianos, eles abraçaram a confissão de fé de Westminster, né? Os congregacionais têm a confissão de fé que alguns consideram que não é confissão de fé, que seriam os 28 artigos da breve exposição das doutrinas fundamentais do cristianismo. Agora, a denominação está fazendo uma confissão de fé que está sendo estudada aí no Brasil e provavelmente vai ser aprovada na Assembleia Geral de janeiro do ano que vem. Então, assim, tem várias iniciativas, só que elas acabam ficando mais restritas, né? Pergunta aqui também. Deixa eu ler aqui, só um minuto. Edmundo falou que já temos Sila Malafaia, o Papa, né? Então, de vez em quando ele fala em nome da igreja, mas aí vem a galera que não concorda com ele e bate, né? Simone está perguntando o seguinte: para ser considerada uma igreja protestante, tem algumas especificações básicas, diante de tantas denominações,
como podemos saber se realmente é algo cristão mesmo? Tem alguma referência? Então, como o Brasil é um país laico, ou seja, não existe uma religião oficial do Estado, então a nossa legislação não permite restrição de criação de novas igrejas. Infelizmente e felizmente ao mesmo tempo, né? Porque eu falo felizmente, porque se é uma igreja genuinamente evangélica, o primeiro livro-texto de uma igreja genuinamente evangélica é a Bíblia. Ela tem que ser submissa à Bíblia, à palavra de Deus, né? E aí, se o governo começa a dizer qual é a igreja que é genuinamente evangélica ou não, isso vira um problema. Porque no dia que o governo falar assim, não, eu acho que esses batistas aí não é evangélico, não é crente, não. Então, eu vou proibir a abertura da igreja deles. Então, felizmente, o Brasil não tem, assim, esse controle. Mas a sua pergunta, eu acho que é mais, assim, no sentido de especificações. Aí, eu já dei a primeira. Uma igreja genuinamente evangélica é uma igreja que subscreve a Bíblia. Normalmente, no estatuto, você tem que perguntar, o estatuto da igreja diz o quê? Aí, lá no estatuto da igreja vai dizer, nós subscrevemos a Escritura Sagrada do Antigo e Novo Testamento, né, os 66 livros, aí vai depender da escrita, né, da redação de cada igreja. Então, é a primeira coisa, tá? E isso não pode estar só em um documento, isso precisa ser vivido. A igreja precisa demonstrar no seu cotidiano que ela se submete às escrituras. Esse é um dos fundamentos, né, da reforma protestante. Sola escritura, né? Lembra lá daquele sola? Não é sola de sapato, nem sola de chinelo, né? É sola no sentido de somente. Então, somente pela escritura. A igreja que tem a centralidade na Bíblia, que prega a Bíblia toda. Ah, não, tem partes aqui que não, né? Não concordamos. Outra característica, quando ela subscreve os 66 livros, 39 do Antigo, 27 do Novo, que é toda a Bíblia que cremos, automaticamente ela está dizendo que não aceita textos extras. Então, não há nenhum iluminado na igreja que vai colocar um livro a mais. É um anexo, né? A gente vai colocar um anexozinho aqui. Então, toda religião que não é genuinamente evangélica, pode observar, ela tem na sua liderança uma condição quase que de subsistência, né? Ou seja, o líder maior daquela igreja, se morrer, quase que se desintegra a igreja, tá? E o que ele deixou escrito se torna quase que uma regra geral, né? Geral. Então, a gente vai ter... Boa, Simone. As suas perguntas aí, ó. A gente vai ter uma disciplina, eu não lembro exatamente qual é a ordem aqui, deixa eu ver se eu acho aqui, que é de heresiologia. Vai ser a 8ª disciplina, tá? Então, a gente está terminando hoje a 6ª, a próxima disciplina vai ser teologia sistemática. Aí, quando terminar a teologia sistemática, a gente vai ter uma matéria chamada heresiologia, e aí eu vou falar sobre isso. Mas, para não deixar no vácuo, né, a sua pergunta, essas religiões aí que você mencionou, elas são consideradas pela maioria dos evangélicos, não existe como é que se diz assim? Não existe um papa evangélico, né? Então, assim, pela maioria dos evangélicos, como seitas. Por quê? Ah, pastor, mas eu gosto tanto dos adventistas, né? Testemunho de Jeová eu não gosto muito, não, mas a gente tem, assim, uma abertura maior com os adventistas. Qual é o problema? Pastor, o que é seita? A gente vai ver isso depois, mas só para não deixar a pergunta da irmã aqui no vácuo, né? O que é uma seita? Seita vem da palavra sectare, que é o quê? Separação. Separação. Então, quando você quer se separar por razões bíblicas, justas e tal, faz até um sentido. Agora, quando você quer se separar por causa de uma visão, por causa de uma coisa, uma profecia, é o que aconteceu, infelizmente, com essas duas
seitas, né? Elas foram criadas em cima de novas revelações. Os adventistas foram criados a partir, foi consolidado, né? Porque teve os precursores, mas aí depois a gente vai ter Ellen White, e os escritos de Ellen White, por mais que eles neguem, eles vão dizer que não. Não, os livros de Ellen White, o Grande Conflito, né? Eu tenho aqui, por exemplo, o Grande Conflito, é considerado quase que um anexo da Bíblia. Você não tem como entender a Bíblia sem ler o Grande Conflito. Então, é quase que um manual de interpretação de várias coisas que a Bíblia ensina. Então, por que é considerado seita? Porque quando você substitui a suficiência da Bíblia e coloca outros livros como paralelos, isso já se constitui como seita. Tem gente que acha que o maior problema da igreja adventista é o sábado. Não. Se eles quisessem guardar o sábado e ficasse na deles lá, gente, a gente está guardando o sábado, mas a gente acredita no mesmo Senhor, no mesmo Salvador. Esse não é o maior problema. Só para vocês terem uma ideia, nesse livro, O Grande Conflito, eu já li ele, Ellen White, ela disse que teve uma visão. Ela teve uma visão, e o anjo falava para ela qual era o principal mandamento. E ela ficava em dúvida dos 10 mandamentos, qual seria o principal. E aí, na visão que ela tem, é como se houvesse uma sobressalência ali no 4º mandamento. E o 4º mandamento, todo mundo sabe aqui, que é a guarda do sábado. Agora veja, um anjo que aparece com a mulher dizendo para ela que o maior mandamento, o próprio Jesus diz qual é o maior mandamento, gente. Jesus diz qual é o maior mandamento. Qual é o maior mandamento? Cadê os crentes bons de Bíblia aí? Qual é o maior mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo com a mim mesmo. Pronto. Esse é o maior mandamento. Quem foi que disse isso? Não foi anjo, foi o próprio Jesus. Então, quando você pega um livro desse, que é tido como algo inspirado, é considerado como inspirado. Então, é por isso que a gente considera como seita. Não é porque a gente não gosta, pelo contrário. Eu queria muito que esses irmãos, chegassem e falassem assim, abrimos mão dessas convicções, dessas doutrinas, a gente não quer mais saber disso, tá? E vamos ficar só com a Bíblia. Vamos ficar só com a Bíblia. A Bíblia diz que o maior mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas, o próximo como a si mesmo. Eu perguntei isso para um adventista no debate, né? Eu falei para ele assim, varão, eu não guardo o sábado como você guarda. E aí, eu vou para o céu ou não? Aí ele falou assim, conforme a luz que você tem, né? A luz do entendimento que você tem. Se você entende que deve guardar e não guarda, você vai para o inferno. Em outras palavras, ele deixou muito claro que eu só vou para o céu se eu guardar o sábado. Só vou para o céu se eu guardar o sábado. E aí é que tá. E tem outras coisas, tá, gente? Tem outras coisas além do sábado. Mas eu não considero o sábado como o maior problema dos adventistas. Por quê? Porque tem igreja batista que é sabatista. Tem igreja batista que é sabatista. Só que eles não colocam o sábado como condição de salvação. Eles colocam o sábado como uma tradição que eles querem guardar e preservar. Ok. E eles não dizem assim, todo mundo que não guarda vai para o inferno. Esse é o problema. É isso que configura uma seita, né? A mesma coisa é o testemunho de Jeová. Você só vai herdar o reino de Jeová se você frequentar o salão do reino. Se você não gosta do salão do reino, como é que você vai herdar o reino? Então, a salvação para as testemunhas de Jeová também só é mediante a confissão de fé deles. Todos os demais estão excluídos. Isso é característica de seita. Isso é característica de seita. Nós estamos aqui, tem vários grupos aqui, igrejas locais, denominações. Ninguém aqui se acha melhor do que o outro e ninguém aqui acha que um ou outro vai para o inferno porque não é da minha denominação. Coisa que esses dois grupos, infelizmente, fazem, né? Fala, João. Não, era sobre isso mesmo, o exclusivismo, né?
É só eles, se não fizer parte da denominação deles, vai para o inferno. Se não for adventista, ou se não for testemunho de Jeová, está fora, né? Tem que ser fazendo parte, então esse daí é um dos itens que caracterizam uma seita, né? Exclusivismo, né? É uma das principais características do movimento sectário. É quando você diz que a salvação só existe por meio da sua denominação, né? Não tem outro jeito, tá? Se você ouvir Rodrigo Silva, que é arqueólogo e tal, ele é mais polido nos argumentos e tal, você vai ver que ele vai escorregar bem quando ele é perguntado sobre essas questões. Ele não quer fechar portas. Por quê? Porque ele acabou se tornando um expoente adventista, ele tem entradas em vários ambientes evangélicos, então ele não quer se expor a tal ponto. Mas, na medida que ele vai respondendo, você percebe. Essa resposta que eu dei aqui sobre a questão da luz é quase que um padrão. Se você tem luz que deve guardar e não guarda, acabou, meu irmão. Acabou. Então, a salvação, ela é condicionada. Ela é condicionada. As obras, elas dão testemunho da minha fé, mas não são elas que determinam a minha fé. E é isso que a gente precisa, né? Ter cuidado. Tá bom? Pronto. Edmundo. Ô, pastor, só para contribuir, né, com a fala do senhor a respeito da Adventista e da Testemunho de Jeová, inclusive eu vi até recentemente um vídeo da Adventista no batismo, né, quando o pastor está batizando lá um membro da igreja, uma das perguntas que eles fazem é exatamente esse, se eles reconhecem, né, Ellen White e os escritos delas como profético, como ali um auxílio às escrituras sagradas, entendeu? Então, é um negócio assim, absurdo, né? Você fazer esse tipo de afirmação, mas para você passar pelo batismo tem que fazer isso aí. Eu vi esse vídeo também. Eu lembro que quando eu cheguei na Igreja de Conquista, o grupo do louvor, de vez em quando, fazia 4 vozes lá, aquelas canções belíssimas, né? Que a Igreja Adventista tem. Aí eu falei, rapaz, eu expliquei para eles os motivos, e eu citei várias outras doutrinas, que a gente vai ver isso depois, lá em Heresiologia, tá? Mas aí eu citei várias coisas para ele. Aí ele continuou ouvindo. Aí ele falou, pastor, agora, quando eu ouço, parece que fica a voz do senhor assim, ecoando assim, ó, porque coisas que eles falam na canção e que tem a ver com aquilo que eles creem, e que eu não sabia. Eu não sabia, entendeu? E aí eles começaram a parar, a ouvir outros grupos que são, né, tem muitos grupos bons de 4 vozes aí, né, batistas, metodistas, sei lá o que for, presbiterianos, mas assim, e eu sei que tem gente aqui talvez que fica assim, não é possível, né? Tá criando encrenca. Não, eu sempre dou a sugestão seguinte, leia a Bíblia, entenda a palavra de Deus, e a partir do que você está entendendo da Bíblia, quando você ouve determinada coisa que foge, você para assim e diz, peraí, gente, peraí. Se o sábado era tão importante assim, você não vê Concílio de Jerusalém, o povo se reúne ali para decidir o que é que os gentios tinham que fazer, por que esse bendito desse sábado não foi colocado logo ali? Resolvia o problema. É uma questão simples. O que é que os gentios têm que fazer? Porque eles estão entrando na igreja. Porque sábado é coisa de judeu, meu irmão. Sábado é coisa de judeu. Os gentios estão entrando na igreja. Eu não sou judeu, eu sou gentil. Eu fui anexado à igreja. Aí lá ele pega e fala, é para se abster da prostituição e da carne sufocada, que tinha a ver com idolatria, tinha a ver com uma série de coisas. Era para colocar logo ali, dizer, guarda o sábado também, viu? Guarda o sábado, tem que fazer isso. Então, assim, a gente não vê em lugar nenhum no Novo Testamento dizendo que o sábado, como era guardado pelos judeus, tá?
ele é uma coisa, exatamente, é uma coisa que é sine qua non. O que é sine qua non? Sem a qual não se tem. Ou seja, sem o sábado ninguém verá Deus. É isso que a Bíblia diz? Não é. Então, o sábado para nós é o quê? É um princípio. Qual é o princípio que está por trás do sábado? O descanso, a importância do descanso. A gente tem que ter, né? Que a maioria das igrejas vão colocar o domingo ali como um dia né, que você vai se dedicar mais às coisas de Deus e tal, mas como princípio, não como uma ordem que foi dada e que a gente, né, se a gente não cumprir, a gente não vai, né, ninguém vai ver a Deus. Beleza. Aqui, gente, eu já estou caminhando para o fim. Vamos lá, vamos tentar ver aqui de maneira, né, en passant aqui, ó, passando aqui de forma rápida, né? Então, o que é que acontece? A gente tem aqui, 1517 é o quê? Quem é que lembra? Reforma Protestante. Isso, garoto. Então, 1517, 31 de outubro de 1517, é o estopim da Reforma Protestante. É quando Lutero vai lá e afixa as 95 teses na porta da Catedral de Wittenberg. Então, a partir dali, como é que se desdobrou o cristianismo? Aí a gente tem aqui o que é chamado de árvore genealógica, né? É daquele livro lá, do Watton, né? O Watton, o Alton, que é da árvore, perdão, dos quadros da história da igreja, tá? Então, o que é que acontece? O primeiro ramo que vai aparecer logo aqui é o ramo luterano, tá? Eu não sei porque eu não estou conseguindo achar aqui o meu marcadorzinho aqui, rapaz. Sumiu, simplesmente sumiu. Não sei qual foi o caso. Será que é aqui? Deixa eu ver, peraí. Ô, pecadorzinho. Não está aparecendo. Mas eu acho que vocês estão conseguindo acompanhar aí. Quando eu passo o mouse aqui, eu acho que aparece aí para vocês, né? Esse aqui não é também. Então, luteranos, é esse primeiro ramo aqui de cima, tá? Aí depois, 1520, vai haver ali um conflito de determinadas ideias, né? Então, a gente vai ter aqui o ramo reformado. Por quê? A reforma luterana, ela preservou muitas coisas daquilo que é tido até hoje como catolicismo, tá? Tanto que, se você entrar na igreja luterana, você vai perceber que algumas coisas de liturgia, de costume e tal, ainda mantém. E os reformados, eles diziam o seguinte: não, a gente precisa realmente de uma reforma. Alguns desses reformados eram tidos como radicais, tá? A reforma radical também, ela aconteceu. Aí a gente inclui congregacionais, né, que não está aí nessa lista aí, deve ser porque quem criou tinha alguma rixa, né, com os congregacionais, mas a gente tem, a partir aqui de anglicanos, o que é que vai acontecer na Inglaterra com os anglicanos? A gente vai ter a reforma radical, e lá na Inglaterra, dentro desse ramo anglicano, a gente vai ter aí o nascimento dos congregacionais, dos batistas, e a gente também vai ter esse ramo aí presbiteriano. Então, é basicamente nessas datas que vocês estão vendo aí que vai nascendo os grupos dentro do protestantismo, tá? Normalmente, pastor, o que é que tinha de um para o outro? Lembra da aula de sábado que eu falei dos reformadores? Que a gente vai ter ali a constituição em cada país de um grupo protestante, tá? Então, isso aqui, gente, essa divisão, ela tinha muito mais a ver com a questão política de um país do que com diferenças teológicas, tá? Poucas diferenças teológicas haviam
entre esses grupos. Eu não estou dizendo que não havia diferença, havia, mas comparado com as diferenças de protestantes para católicos, essas diferenças elas são de minúcias, coisas pequenas, que não é que, tipo assim, um anabatista olhava para um presbiteriano e falava, você vai para o inferno. Não. Eles tinham convicções muito próximas, porém, uma ou outra convicção. Quer ver uma coisa que gerou muita confusão? O sistema de governo. Como é que uma igreja local é governada? Isso gerou muita confusão. O presbiteriano vai dizer, não, a igreja é governada por um grupo de presbíteros. Aí os batistas chegam e falam, não, os batistas congregacionais chegam e dizem, não, a igreja é governada pela sua assembleia, que é o quê? A composição de todos os salvos, todos os membros que pertencem à igreja são salvos no Senhor, têm o Espírito Santo, e as decisões são tomadas pela assembleia. Ela não é tomada por um conjunto de líderes, presbíteros, né? Aí os anglicanos, que são episcopais, eles vão dizer, não, nem presbítero, nem assembleia. Quem decide as coisas da igreja é o bispo da igreja, né, aquele que está ali organizando a igreja. Então, veja que por causa de governo, você acaba tendo problemas, pensamentos divergentes, tá? Mas não que isso coloque ninguém no fogo do inferno por causa de pensamentos que são divergentes, tá? Beleza. Aí, depois disso aqui, a gente vai ter, certo, a formação dos grupos. É bom vocês darem uma lida nisso aqui, porque eu não vou conseguir aprofundar isso hoje, e é a nossa última aula, né? A gente tem os romanistas, que eram aqueles que tinham muita amizade e aproximação com Roma. Eu falei aqui dos luteranos, eles não eram romanistas, mas eles tinham, sabe, muita coisa que eles não queriam que houvesse mudança. A gente tem os anglicanos, que também tem uma alteração quase que pro forma, ou seja, só mudou o eixo político, que não se submetia mais ao Papa, agora se submete ao rei. Trocou 6 por meia dúzia. Então, a igreja anglicana, ela se torna a igreja oficial da Inglaterra, a partir dessa perspectiva aí que eu estou dizendo para vocês. Mas a liturgia anglicana, os costumes, um monte de coisa, era muito parecido. Por isso que eu falei que teve a reforma radical dos puritanos e dos congregacionais, né, na Inglaterra, porque eles não aceitavam que a reforma da igreja fosse tão soft, né? Aquela reformazinha básica que não muda muita coisa, sabe? Só mudou o chefe da igreja. Antes era o Papa, agora é Henrique VIII. Então, esse grupo também né, é problemático. E a gente vai ter o quê? O grupo protestante, que vai se estabelecer em Genebra e na Escócia, e ficou conhecido como puritanos, tá? Dos puritanos, a gente vai ter aí a ascensão de presbiterianos, a ascensão de congregacionais, que estão dentro dessa reforma mais radical, que não aceitava, por exemplo, os congregacionais, todo batista é congregacional também, em sistema de governo, né? O congregacional, ele diz o seguinte, ó, na igreja local, a igreja local não tem chefe, não tem chefe. Quem é que governa a igreja local? Chefe humano, né? Quem é que governa a igreja local? É Cristo, por meio dos salvos. Cristo, por meio dos salvos, governam a igreja. Então, os salvos. Ah, pastor, mas quando junta o povo para discutir alguma coisa, dá briga, dá não sei o quê. Sim, eu estou falando de gente salva que tem o Espírito Santo. O problema aí não está na concepção, o problema aí está na prática. Então, se 50 salvos se reúnem para decidir sobre alguma coisa da igreja e eles não são convertidos mesmo, salvos de verdade, aí é outra história. Mas
o congregacional, ele pressupõe que a Assembleia é composta por gente salva, que tem o Espírito Santo, e que na hora de decidir as coisas não vai ter politicagem, não vai ter confusão, o povo vai decidir na paz e na direção do Espírito. Ah, pastor, é bonito, hein? É bonito, mas essa é a ideia, tá? Quando, por exemplo, a igreja escolheu ali os diáconos, né, que iriam assumir ali a diaconia, a igreja se reuniu, orou e aprovou a eleição, né, daqueles irmãos. Então, é mais ou menos isso aí, tá? Aí a gente vai ter o quê? E aí eu vou fechar a aula aqui, tá? Essa tabelinha é só para vocês terem uma ideia. Até 451, a gente tem o quê? Igreja apostólica, né, a igreja de Cristo, que está pelo mundo. Em 451, a gente vai ter uma primeira divisão ali, que vai ser a Oriente Médio, né, e Egito. A gente vai ter aquelas igrejas chamadas igrejas não calcedônias, né, calcedonianas. Eles não se submeteram a algumas decisões que foram tomadas ali no concílio de Calcedônia. Aí, depois dessa primeira divisão aí, que essa divisão ela vai dar origem à igreja copta. Depois vocês podem pesquisar sobre isso aí, tá? Não dá tempo da gente falar sobre isso. A Igreja Católica Romana, em 1054, se divide da Igreja Ortodoxa. Então, no Ocidente ficou chamada de Igreja Católica Romana, e depois a Igreja Ortodoxa no Oriente. Beleza, então essa foi a divisão aí que é conhecido como Cisma do Oriente. Até aí a igreja era basicamente uma só, né? Beleza. Em 1557 a gente vai ter o protestantismo, 1525 a gente vai ter o movimento anabatista, luteranismo 1530, o anglicanismo vai se tornar a religião ali da Inglaterra em 1534, tá? A gente vai ter a igreja reformada, o calvinista, 1541, a igreja menonita, que também é de origem anabatista, 1550, e aí tem os países, tá? E tem os líderes também. O presbiterianismo, quem é que funda o presbiterianismo? É John Knox, na Escócia, em 1567. A gente tem o congregacionalismo, que é a primeira igreja tida como congregacionalista, com o pastor Richard Fitz, em 1567, na Escócia também, tá? A gente vai ter os batistas, com John Smith e Thomas Harris, né? Que é 1609. A gente tem a igreja Quaker, que a gente fala pouco no Brasil, né? Sobre esse movimento Quaker, 1652. A gente tem a Menonita, Metodismo. Então, só para vocês terem uma ideia, como é que esses grupos foram surgindo, tá? E, claro, minha gente, parou aí? Não, não parou aí. A gente tem hoje várias convenções, várias questões, né, de denominações que foram criadas, tá? E, para bem ou para mal, a maioria delas nasce, eu acredito, com boas intenções, e é o que eu disse, se é de Deus, se tem submissão à Bíblia, eu me oponho, eu acho que vai acontecer isso, tá? Agora, o ruim é quando é fruto de divisão, de discórdia, de briga, de vaidades, de uma série de coisas, que isso aí, realmente, Deus não é glorificado, e isso traz confusão, né? Agora, o que é que a gente tem que ter em mente? Ah, pastor, é muito grupo, né? Muito grupo evangélico, muito grupo religioso. E se você for olhar, no catolicismo também não é diferente, tá? Claro, assim, em termos de quantidade, é menor. Mas o que é que a Igreja Católica faz? Como eles têm um líder mundial, eles conseguem sufocar esses movimentos. Por exemplo, aqui no Brasil a gente tem um movimento muito forte que quase que não se submetia a nada ao Vaticano, que é a renovação carismática. Tá?
a renovação carismática. E cada igreja da renovação carismática, elas são muito diferentes entre si. Entendeu? Então, essa ideia de que existe algum grupo cristão que é totalmente uniforme é mentirosa. Não existe. Tá? Não existe. E quem quiser uniformidade, eu vou ser bem sincero, você está fora da Bíblia. Por quê? Observe, quando você pega as 7 cartas que Jesus escreve a cada uma das igrejas da Ásia Menor, você vai ver que existe uma liderança em cada uma daquelas igrejas. Existe uma particularidade de cada uma daquelas igrejas. Então, me parece que se fosse da vontade de Deus que houvesse uma uniformidade de igrejas locais e de denominações, isso aconteceria desde o início. Era só colocar um bispo que tomava conta de todas as igrejas e, em vez de mandar a carta para o pastor da igreja que estava ali em Éfeso, ele mandava para o bispo da Ásia Menor e resolvia o problema, né? Mas parece que Jesus nunca quis isso. Essa diversidade do corpo, ela é bem-vinda. Agora, ela não pode virar motivo de confusão política, de discórdia, né? E todo mundo precisa estar submisso a Cristo e a sua palavra. É o que eu penso, tá? É o que eu penso e é o que eu vejo nas Escrituras. Se Deus quisesse essa uniformidade que a gente quer, não sei de onde foi que a gente tirou esse desejo por uniformidade. Ele teria feito isso desde o início. Ó, acabou esse negócio aqui, vou mandar uma cartinha para o bispo aí da Ásia Menor, e ele vai se reunir com os pastores que estão submissos a ele, e vai resolver esse problema aí. Mas foi isso que Jesus fez? Não. Ele mandou uma carta para cada igreja, e falou, vocês tomem vergonha na cara e se resolvam, conserta o que precisa consertar e vamos para cima, vamos ganhar, né? Vamos ganhar mais gente para o reino. Amém, queridos? Aí depois aqui vai vir sobre o evangelho no Brasil. E em algum momento eu vou ter que falar sobre isso aqui com vocês, mas é só para vocês terem a noção também, como é que chegou o evangelho no Brasil, a primeira experiência com Hans Standen, os franceses, os holandeses que trouxeram ali os primeiros cultos em Pernambuco, Paraíba, os anglicanos em 1810, os luteranos, os metodistas, né, os congregacionais em 1855, os presbiterianos, os batistas, os assembleanos e outros segmentos aí, e o evangelho chegou até nós, louvado seja Deus. E o que é que a gente vai fazer com isso? O que é que a gente vai fazer? Continuar pregando a Cristo. Amém, minha gente? Sem desfalecer, sem ficar de mimimi, né, reclamando, porque a igreja não quer nada, eu sou a igreja. Então, se eu estou dizendo que a igreja não quer nada, eu não quero nada também? Como é que é isso? Então, a gente poder lutar pela fé que nós recebemos. Essa é a lição fundamental, tá bom? Como eu prometi para vocês, eu quero fechar a aula dizendo o seguinte, eu queria pedir um trabalho bem simples, para não dar muito trabalho para vocês, e a ideia que eu tive foi o seguinte, eu vou dar 2 opções. Primeiro, vocês podem pegar alguma parte da história da igreja que vocês gostaram muito, pegar essa parte e fazer um comentário, tá? Essa é uma opção que eu estou dando. Comentário simples, não faz um textão, não. Eu gostei muito quando falou sobre tal tema. Aí você vai lá e desenvolve um textinho em cima desse tema de uma parte da história da igreja que você gostou. Essa é a primeira opção. A segunda opção é você tentar fazer um memorial histórico da sua igreja local, da sua igreja. A minha igreja nasceu no ano tal, ela tem origem em tal segmento, assim, veio de tal forma, foi um missionário que veio, não foi, foi plantadores de igreja que vieram, não, foi uma briga, uma discórdia, uma confusão que teve, se foi assim, eu não quero nem saber.
brincadeira, mas eu estou dando essa opção, tá? Se você quiser estudar a história da sua igreja aí e falar um pouco como é que foi, você também tem essa opção, tá? Aí você faz isso em forma de texto e depois eu vou criar um linkzinho lá do formulário e vocês vão mandar para mim isso daí, tá bom? Aí vamos ter um prazo, tá, gente? Você não, né, sei lá, 15 dias, eu acho que é muito, né? Mas quem precisar desse prazo, fica à vontade. Eu vou criar o link e vou mandar para vocês. Outra coisa, eu vou pedir a vocês a paciência, porque, assim, eu tenho um compromisso esse final de semana em Feira de Santana. Eu vou pregar no evento de jovens e eu não vou conseguir gravar a aula sábado, tá? E eu também, provavelmente, eu não consigo chegar a tempo da aula ao vivo na segunda. Aí, o que é que eu vou fazer? Tá? Eu vou me esforçar para conseguir fazer isso, e com fé em Deus eu vou conseguir. Eu vou deixar pelo menos uma aula gravada, tá? E vou colocar como estreia lá no YouTube, no horário da aula de segunda. Então, a primeira aula de teologia sistemática, ela vai ser segunda que vem, no horário da aula, e ela vai ficar como estreia lá no YouTube, tá bom? Aí vocês vão assistir a aula, ela vai passar como se estivesse ali sendo ao vivo, né? Vocês vão assistir, fazer suas anotações, se tiver alguma dúvida, tá? Porque eu não acredito, e mesmo que eu chegue um pouquinho mais cedo, eu vou pegar aí quase 10 horas de translado, né, de deslocamento, então eu acredito que eu vou chegar muito cansado, e aí eu não vou assumir esse compromisso com vocês, eu peço a compreensão. É um convite que me foi feito já desde fevereiro, se eu não me engano, e aí eu peço a compreensão de vocês, tá bom? Então, no sábado eu não vou poder mandar a aula, e na segunda a aula vai ser gravada, porém, vocês terão que assistir ao vivo no YouTube. Aí eu vou mandar o link, né? Mas quem já se inscreveu lá no canal, vocês sabem que recebe a notificação. Na hora que entra lá ao vivo, né? O vídeo, vocês recebem a notificação. Mas eu vou colocar também no grupo da igreja. Então, eu peço a compreensão de vocês, porque eu priorizo o máximo que eu posso, né? Mas às vezes acontece, né? Às vezes acontece. Inclusive, tem alguns irmãos aqui de Feira de Santana e eu espero vê-los aí. Pois né? é. Deus. Pois Né, pastor. Eu já ia falar sobre isso, né? Então, a gente vai estar aqui já no aguardo aí, pode ter certeza que essa aula a gente já faz ao vivo aqui a cores, né? Amém. Amém. Vai ser bênção. Vai ser bênção. Tá bom, queridos? Vamos, então, orar. Edmundo está com o áudio aberto aí. Aproveita aí. Ora aí, varão, agradecendo a Deus. Amém. Grandioso e eterno Pai, louvamos o teu nome. Agradecemos ao Senhor por esta aula e que o Senhor possa nos abençoar de maneira poderosa e que a cada dia possamos aprender mais e mais da tua palavra, como nós temos aprendido. Que o Senhor abençoe a vida do pastor Alex, também toda a sua família, que as mais ricas bênçãos do Senhor estejam sobre a vida do teu filho. Abençoe, Pai, cada aluno que se fez presente aqui, aqueles que de alguma forma não puderam estar presente, que o Senhor também os abençoe, e que assim, Pai, o Senhor também nos conceda um restante de semana maravilhosa, e que o Senhor também traga o pastor Alex esse final de semana aqui para a feira, debaixo da tua proteção, que os teus anjos estejam guardando, livrando a vida do teu filho, e que possamos, de fato, ó Deus, passarmos momentos maravilhosos aqui na tua presença. Obrigado por este momento, que o Senhor nos dê uma boa noite, e nos prepare, Senhor, para o dia de amanhã. Pedimos também perdão pelos nossos pecados, oramos agradecidos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. 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 Amém, queridos. Qualquer coisa, me chama no zap, viu? Fica na paz aí, todo mundo. Boa noite, Pai do Senhor.